Muito bem. Há um salmo na Bíblia, o Salmo 122, que começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí fala sobre Jerusalém. Os nossos pés pararam junto a ti, ó Jerusalém, Jerusalém que está edificada sobre os montes. Fala de uma grande alegria com um convite. O convite de ir a Jerusalém. O convite de ir ali à casa do Senhor. Claro, este salmo foi escrito há tanto tempo atrás, onde o culto a Deus era apenas ali, aquele era o lugar separado pelo Senhor. Mas o convite continua para nós hoje. E há uma grande alegria quando dizem, vamos à Terra Santa, vamos à casa do Senhor, no sentido de vamos conhecer a história, vamos pisar aquela terra onde Jesus, onde os apóstolos, os patriarcas, onde esse povo amado das Escrituras pisou, passou e ali viveu. É uma experiência singular e nós temos a alegria de ter conosco aqui a Carla. Carla, uma alegria ter você aqui, viu? Prazer todo meu, pastor. Um prazer e uma alegria imensa de estar aqui junto. Eu sei que você está cansadinha. Chegou agora recente de Israel, não é, Carla? Cheguei ontem e estou com o fuso horário um pouquinho trocado, né? 5 horas para frente. Isso. Você já foi quantas vezes a Israel, Carla? Pastor, eu parei de contar quando deu mais ou menos umas 52 vezes. Aí eu falei, chega de contar. Esse salmo para você é uma realidade assim constante. Alegrei-me quando me disseram. Né? Eu já estive 7 vezes em Israel e a última vez fomos com a Carla ali, junto com pastores, a maioria pastores de Lagoinha, mas tinha outros pastores também conosco. E chegamos ao anoitecer em Jerusalém, a cidade iluminada, e ali junto com o guia Ezequiel, nós tomamos o cálice, um cálicezinho de madeira de oliveira. E nós cantamos e nós adoramos. Que presença gostosa do Senhor, né, Carla? É verdade. A gente canta especial. Tanto na igreja aquele hino, né? Que a gente se alegra quando sobe ao Monte de Sião. Vamos subir ao Monte de Sião. E quando a gente está ali de verdade, aquilo que nós cantamos, né? Eu cantava isso desde a minha adolescência, né? E a gente canta e vê que está ali mesmo, o Monte Sião, aquilo que você cantou há tantos anos atrás, é incrível. É uma experiência assim, quando a ficha cai, a gente estando ali, a ficha cai, meu Deus, estou em Israel, estou em Jerusalém, meu Senhor vai voltar aqui neste lugar, daqui Jesus vai reinar, Ele vai pisar aqui no Monte das Oliveiras, diante dos nossos olhos. É algo assim, é uma sensação assim, realmente incrível e é algo que enche o nosso coração, é um investimento que vale a pena. Eu falo isso, Carla, porque às vezes a pessoa fala, nossa, você podia comprar um carro, uma moto, você podia, mas nada compara. Não, a sensação que eu tenho e que eu observo que muitas pessoas têm quando estão em Jerusalém, principalmente, é a sensação de que fez uma viagem longa e finalmente voltou para casa. Essa é a sensação da maioria das pessoas ali. Então, de fato, não é apenas um investimento que se faz na sua vida, mas é um investimento principalmente na área espiritual de cada um de nós, né? Sim. Sem dúvida. Sim. Aquela realidade, é uma realidade palpável. Estar ali em Israel é uma experiência, assim, quando nós lemos a palavra de Deus e a conhecemos, é diferente quando você lê sem nunca ter ido. Você imagina. Agora, depois que você vai e você lê, volta a ler os mesmos textos, você vê as paisagens. Você imagina aquela história no contexto real daquele lugar. Então, ir a Israel é realmente um convite maravilhoso, irrecusável. É algo assim que você deve lutar, orar, desejar e cumprir isso, porque há uma bênção especial, né? Que enche o nosso coração. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, foi em 1975. Não tinha, Israel ainda não tinha uma estrutura como tem hoje
de hotéis tão confortáveis, né? Não era muito tempo atrás, né? Mas foi assim impactante. Foi algo assim. Você lembra a primeira vez que você foi, Carla? Lembro a primeira vez quando eu fui. E quando eu fui pela primeira vez, é que eu entendi, assim, com mais profundidade, que a geografia de Israel me ajuda a entender muito mais o que a Bíblia diz sobre os acontecimentos. Assim como também até a gastronomia de Israel me ajuda a entender o que a Bíblia diz. E a gente começa a perceber muito mais, parece que em Israel, aquilo que você lê na Bíblia sai para fora, salta para fora. Não é? Porque muitas coisas que estão lá desde aquele tempo, desde os tempos de Jesus. Né? A própria região do Mar da Galileia pouco mudou. Sim, não é? Sim. Pouco mudou. Sim. Está ali a mesma coisa. Né? O mesmo cenário. O mesmo cenário. Né? Então você se sente dentro. E com as ruínas, as escavações ali de Cafarnaum, né? Você pode então se identificar naquela época. É algo assim muito, muito maravilhoso mesmo. E isso constrói na sua mente com muito mais facilidade os eventos bíblicos. Te ajuda a construir na mente. Aqui a gente, como a senhora falou, a gente fica imaginando como poderia ser, quem sabe, talvez. Mas lá a gente consegue, de fato, construir tudo isso na nossa mente com muito mais facilidade e entender melhor os fatos bíblicos, né? É verdade, ajuda muito. É a minha primeira vez foi assim. A minha segunda também, a minha terceira também. Eu falo que o único problema de ir a Israel é esse. A gente quer voltar. E quer voltar. E quanto mais você vai, não diz assim, essa viagem foi igual à outra. Não tem. Não existe nenhuma viagem igual à outra, porque parece que Deus usa aquela terra de forma multifacetada. Em várias vezes que eu já estive no mesmo lugar, Deus me falou coisas diferentes naquele mesmo lugar e sobre aquele mesmo texto. Não é? Então, de forma impactante, de forma reveladora. Então, todas as vezes, nunca é igual. Nunca é igual. Sempre é diferente. Sempre diferente. E sem contar também as próprias pessoas que vão, né? Porque aí parece que Deus vai contando uma história para cada um individualmente. É lindo demais. É lindo. É lindo demais. Nós, quando olhamos para Israel, nós vemos as profecias se cumprindo. Nós vemos assim a palavra de Deus se cumprindo ali de uma maneira assim tão rica, tão maravilhosa. Nós vamos compreendendo como que tudo que está acontecendo ali, o simples fato, simples, mas tão grande, o simples fato de Israel existir entre as nações da terra desde 1948. Esse milagre tremendamente grande e maravilhoso, uma nação pequenininha, do tamanho de Sergipe, né? Menor, tão pequenininha, mas com uma responsabilidade tão grande para abençoar o mundo. E a gente vê Israel ali no meio de inimigos, de pessoas que queriam ver Israel varrido do mapa. E nós sabemos que, inclusive, em algumas nações ao redor de Israel, quando se ensina geografia para as crianças, eles não põem Israel no mapa. Não existe Israel no mapa. Não só nas regiões próximas, não só em países próximos, mas dentro do próprio Israel. Nem em regiões que não são hoje consideradas Israel, mas estão ali dentro, ali as crianças estudam o mapa como se Israel não existisse. Dentro do próprio país. Então, a gente pode ver assim, como que o ensino tentando forçar algo que está tão claro, tão claro. Deus trouxe o seu povo, Deus estabeleceu ali naquela terra o seu nome. Deus colocou o nome dele em Abraão, Deus colocou o nome dele em Jacó, né, chamando Israel, e Deus colocou o nome dele ali naquela terra. Então nós vemos que é algo muito especial, é algo muito maravilhoso estar em Israel. Mas olha, Carla, nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa para que as pessoas que nos assistem possam ver um pouquinho do que nós vivemos em Israel. Então a gente vai fazer uma mescla de algumas viagens a Israel, viagem com você, viagens conhecendo ali a Terra Santa. Por que santa?
separada por Deus para estabelecer ali o seu nome, a adoração ao Deus único e verdadeiro, ao Deus de Israel. Assista a esse VT, esta reportagem conosco e deixe esse gostinho e esse desejo de conhecer Israel encher o seu coração. Vamos lá, assista conosco. Israel é um dos lugares mais visitados em todo o mundo. Todos os anos, milhares de turistas passam pelo país buscando algo que vai além de pontos turísticos. O lugar é considerado sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. O número de cristãos que visitam o lugar é enorme e a maioria viaja com o intuito de refazer alguns dos passos de Jesus. É impossível não se emocionar ao pisar no local que Cristo literalmente deu sua vida por nós. Bem, nós estamos aqui às margens do Mar da Galileia, estamos aqui no chamado Primado de Pedro, um lugar muito lindo, um lugar muito especial e que nos traz tantas coisas ao coração. Foi num lugar como este, não podemos dizer exatamente aqui, mas poderia ter sido aqui, onde Jesus teve um encontro com seus discípulos, onde Jesus ressurreto, ele pergunta aos discípulos: filhos, vocês têm alguma coisa que comer? E eles disseram: olha, havendo pescado toda noite, nada apanhamos. E Jesus então diz: lançai a rede do lado direito do barco. Lançai a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles então puxam a rede, o barco quase vai a pique, porque são 153 grandes peixes. Aqui Jesus teve o seu encontro com Pedro, caminhando pelas margens aqui do Mar da Galileia, deste lindo lago. Jesus disse: Pedro, tu me amas 3 vezes. Por que 3 vezes? 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes ele teria de afirmar que ele amava o Senhor. E por 3 vezes Jesus confirma com Pedro que ele vai pescar homens, mas ele será pastor de ovelhas. É um lugar que nos faz pensar, é um lugar que traz ao nosso coração tanta coisa tão importante. Compreendendo a magnitude desse lugar, o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor organiza diversas caravanas pelo país. A primeira aconteceu em 2006 e desde então milhares de gideões vivenciaram essa experiência. Pastora Ângela Valadão sempre lembra de Israel com carinho e não perde a oportunidade de voltar e levar as pessoas que mais ama. Pastor Paulo, Suzy, Radassa e Sani são algumas das pessoas que dividiram com ela esses momentos preciosos. Assim que a gente entrou na porta, estava com um cheiro maravilhoso, um perfume. Eu falei, gente, que delícia! Até hoje já aconteceram 7 caravanas a Israel. E o intuito é sempre o mesmo: aprender mais sobre o nosso Salvador. O lugar é incrível e ele fala por si só. A pastora Ângela só reforça e mostra detalhes que podem passar despercebidos. Com a sua bagagem e conhecimentos bíblicos, ela traz à tona a profundidade de Jerusalém. Em 2019, aconteceu a primeira caravana direcionada a pastores. O conteúdo foi todo pautado para treinar e orientar os líderes sobre a importância de Israel. Juntos, eles viveram momentos tão preciosos que pastora Ângela sentiu a necessidade de fazer uma nova caravana voltada só para pastores. O ano é 2020. Então, se você é líder, entre em contato com o Ministério Gideões. Se você não é líder e nem pastor, mas deseja ir a Israel com o ministério, não se preocupe. Em breve, uma caravana especial será realizada para vocês. Quer saber mais sobre as caravanas e o Ministério Gideões?
acesse o site gideões24h.com. Nele você fica por dentro de tudo que acontece. Ah, que delícia quando a gente vê estas cenas, quando a gente lembra de cada um destes lugares. Estivemos ali com a Suzy em 2015. Que coisa tão linda! Como é gostoso a gente poder novamente, olhando, vendo os vídeos, aquela sensação gostosa, aquela alegria, aquele momento. É indescritível, é maravilhoso demais. Mas olha, Carla, estamos conversando um pouquinho no intervalo exatamente sobre esta questão de as pessoas sonharem e às vezes pensam, é tão difícil, para mim está tão difícil. O que você acha sobre isso? O que eu acho sobre isso? Eu gostaria de falar para você, especialmente, que tem o desejo de ir a Israel e que acha que talvez esse é um sonho, que talvez um dia, quem sabe, talvez você irá. Eu quero dizer que existe uma palavra no hebraico muito importante sobre isso. No hebraico não existe o verbo ter, como nós falamos aqui em português. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma viagem, por exemplo. O que nós falamos em hebraico é yesh li, que quer dizer existe para mim. Então, existe para mim uma casa, existe para mim um carro, existe para mim uma viagem. Porque, na verdade, nenhum de nós tem nada. Mas Deus faz existir do nada aquilo que a gente precisa quando precisamos. Então, eu quero dar uma palavra para você. Yesh li, existe para você uma viagem a Israel. Acredite, porque ela vai acontecer no momento que você desejar e saber que você precisa ir. Tomar posse disso. Tomar posse disso, porque o hebraico é isso. O hebraico é a construção do nada. Uhum. Ele é muito isso, né? Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis com o hebraico, falando em hebraico. Do nada as coisas vão existindo. Sim. Ele tem essa capacidade natural que Deus deu para essa própria língua, né? É lindo demais. É lindo. É. E olha, você que está nos assistindo aí, esta caravana que vamos ter agora em janeiro de 2020. Talvez você pense, está longe. Não, você tem de preparar desde agora. Com mais tempo você pode parcelar. E esta caravana que vamos é uma caravana Fantour, ela tem um subsídio, então o preço dela é bem menor do que uma caravana normal, porque ela é para líderes e pastores. E se você sonha, se você desejar estar conosco, vai ser bom demais. É um diferencial. Eu já estive em vários tipos de caravanas até com pessoas que ainda não eram crentes, que se converteram nesse período, caravanas com pessoas recém-convertidas, que não conheciam a Bíblia, que não conheciam as histórias bíblicas. Agora, uma caravana com pastores que conhecem a palavra de Deus, uau! É bom demais. Cada um dá a sua contribuição, não é, Carla? Cada um tem algo especial que viu, que recebeu. Nós tivemos até um bar mitzvah, não? Foi. Foi lindo. E alguns pastores estão querendo fazer com seus próprios filhos também. Já me comentaram isso. Sim. Que estão querendo fazer. Talvez você não saiba o que é um bar mitzvah. Fala pra gente, Carla. O bar mitzvah é a passagem da criança para a fase adulta. Em Israel, desde os tempos bíblicos, não existe a fase adolescência. A criança ela chega no criança e adulto. O que acontece, às vezes, na maioria dos outros países, é que a criança ela fica num limbo, vamos dizer assim, né? Ela não sabe se ela é criança, se ela é adulta, o que ela é nessa fase do teen, né? Na fase do teenager, do adolescente. Em Israel, não. Em Israel, é afirmado nessa criança, quando ela está, o menino com 12, 13 anos, é afirmado nele que ele agora é um adulto. E é afirmado sobre ele bênçãos de um adulto. E se dá a ele essa condição de se tornar um adulto. Então, ele não fica nesse período de indecisões e de indefinições sobre quem é ele. Isso é um bar mitzvah e Jesus passou por isso também. Ele teve o seu bar mitzvah também. Sim, sim. E para ele, para o jovenzinho entrar na vida adulta,
ele tem de ter conhecimento da palavra de Deus. Sim, sim. Ele tem que ter, na época de Jesus, né? Por isso eles encontram Jesus falando no templo, discutindo com os mestres, né? Porque naquela idade, essa criança que já agora vai se tornar um adulto, ela tem que ter conhecimento de escritura. É claro que Jesus tinha um conhecimento, né, totalmente diferente das crianças da idade dele, mas o normal é que a criança tenha conhecimento das escrituras, né, nessa idade, para que ele possa se participar do culto, agora. Não é? Para que ele possa estar entendendo, compreendendo. Então foi assim, algo lindo. O Miguel, filho da nossa amada Sueli, pastor Renato, com seus 13 anos lá, o Miguel teve a seu bar mitzvah ali no hotel. Foi algo assim muito lindo, marcante. Foi marcante. Né? Muitos pastores estão falando comigo que agora eles estão querendo fazer isso em Israel com os filhos, estão querendo levar. Provavelmente nessa caravana agora de 2020 a gente vai ter essa oportunidade e aí a gente vai fazer mais bonito ainda, né? Vamos fazer algo mais bonito ainda para eles. Sim. Com essa oportunidade. E a caravana de pastores, ela tem mais um outro diferencial, que é todo mundo vai com interesse único de beber. Sim. Aprender, né? Então parece que não tem tempo para perder tempo, né? Não tem tempo. É um foco, né? É um foco. Então a gente trabalha com guias especiais que são especialistas mesmo na arqueologia bíblica, não é? Na história e tudo mais, para que a gente possa dar para os pastores tudo dentro desses 7, 8 dias de viagem ali em Israel, né? É uma viagem mais enxuta, mas é uma viagem assim, muito proveitosa, exatamente por causa desse detalhe que a Carla disse. Eu já estive, primeira vez que eu fui, nós tivemos 30 dias. Nossa, é o sonho de todo mundo, né? Maravilhoso. Mas conhecemos também alguns países da Europa, mas a gente vê que o Fantur, essa caravana para pastores, ela é bem enxuta. São os lugares escolhidos, lugares chaves de norte a sul, ou de sul ao norte do país, mas que traz assim exatamente aquela substância. Estarmos ali e de cada lugar poder tirar o máximo. Extrair o máximo. Essa é a ideia do Fantur, essa é a ideia da caravana para pastores, extrair o máximo que a gente tem em Israel. E ainda tem você para nos dar umas aulas de hebraico, trazer algumas coisas, algumas mensagens tão importantes, né, Carla? Lá no Primado de Pedro, lá onde as margens do Mar da Galileia, quantas lições tão maravilhosas ali, né? Muitas. A gente trabalha o máximo que a gente pode com o hebraico dentro desse período, né? E a gente fala de muitas coisas do hebraico, né? Uma das coisas que eu nem falei com eles lá, eu vou falar aqui agora para o pessoal saber, né? O hebraico ele é cheio de riquezas profundas, muito profundas em Deus. Parece que Deus se revela muito através do hebraico e aquilo que Ele quer para nós. Uma coisa simples, por exemplo, se você pega a primeira letra que começa o livro de Gênesis e a última letra que termina o livro de Deuteronômios, que para os judeus a gente chama de Torá, a primeira letra é a letra Bet, de Gênesis, e a última letra de Deuteronômios é a letra Lamed. As duas letras juntas fazem uma palavra Lev, que quer dizer coração. Por que a primeira letra e a última letra formam a palavra coração? Para que a palavra de Deus ela esteja inserida no nosso coração, toda ela. Então são riquezas assim que a gente vai contando, né, à medida que a gente tem espaço para contar, né? A gente vai contando essas riquezas, restauração de nomes, não é? Por que tem nomes na Bíblia? O que esses nomes significam de verdade? Números. A gente viu lá a questão do 153, né? Números. Os números não estão à toa, eles são relacionados ao hebraico e trazem mais revelação e profundidade até do próprio conhecimento bíblico, que vai de encontro com o que os pastores querem, né? Exato. Conhecer Bíblia. Exato. Em Israel. É muito maravilhoso. O Senhor nos convida.
É Deus quem nos convida para que a gente possa, e se hoje fosse isso há 100 anos atrás, uau, uma viagem dessa era um Sim. sonho, era uma aventura, né, de navio, quantos meses. Agora hoje nós temos essa facilidade de poder ir e voltar, de ser uma viagem rápida, e o tempo que a gente está ali no avião, comunhão, e ainda você testemunhando com as pessoas que estão ao nosso redor, sendo sal e luz, é algo tremendamente maravilhoso. Nossa conversa está muito boa, mas quando a gente fala em ser sal e luz, a gente pensa neste Deus maravilhoso, que é a luz do mundo. E quando nós pensamos neste Deus, o Deus de Israel, o Deus que executa todas as coisas em todo o tempo, o Deus que é digno de glória, de honra, de louvor e de adoração, então nós queremos adorá-lo. Então vamos dar uma paradinha para, no Santo dos Santos, adorar ao Senhor. Patrícia, vamos adorar a Deus com você ao piano. Vamos lá.
Como é bom adorar o Senhor. Como é bom podermos, como diz a palavra, cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar dia após dia a Sua bondade, a Sua salvação, e em todas as gerações que só o Senhor é Deus. Como é bom a gente conhecer o Senhor e deixar o nosso coração livre na Sua presença. Olha, nós tivemos momentos maravilhosos de adoração ali na nossa última caravana de pastores, ali no Mar da Galileia. Nós estávamos ali no mês de janeiro, lá é inverno. E todas as vezes que eu fui antes, aquele mar, aquele lago azulzinho, as montanhas do outro lado, agora a gente não via do outro lado. E muito vento, e a gente teve experiências tão tremendas adorando o Senhor ali. Adorar a Deus com os olhos abertos naquela terra, lembrando de Jesus ali. Eu não vou dizer assim, é imaginar, é sentir, mas é realmente estar dentro de um contexto que a presença do Senhor é tão real, é tão marcante e traz isso para a gente. Então, uma caravana a Israel com pastores é algo que é um presente de Deus. Eu vou deixar a Carla fazer um convite para você, um convite bem especial e irrecusável. Ok? Carla, é com você. Então, esse é um convite especial para o seu coração. Se você tem esse desejo, ouça a voz de Deus, sabe por quê? Porque é Deus que põe esse desejo no nosso coração. Israel é possível, é para todos e é para você, exclusivamente para você. Vem conosco, não é? Tenha fé, o Senhor vai te sustentar e você vai conseguir estar conosco em Israel em janeiro de 2020. Mas se inscreva já, porque logo no início tudo fica mais fácil, não é mesmo? Se inscreva, tá? Os nossos contatos todos aí e vem com a gente, porque a caravana a Israel já é excelente, mas ainda com a pastora Ângela é ainda exponencial. Vem com a gente. Ah, Carla, é muito gostoso, né? Estarmos juntos, é muito bom a gente ter uma reunião, ver ali pastores de várias igrejas, de várias denominações, sim, pastores pentecostais, pastores tradicionais. Verdade. Vemos que somos um só corpo, um só povo. E o que eu acho lindo também em Israel, Carla, é que nós encontramos outras caravanas de coreanos, de chineses, nossa, uma festa, de americanos, né? De alemães, de europeus, de africanos, nigerianos, não é? Quenianos. E a coisa mais linda é nós vermos como que o povo de Deus é um só. Ali no Jardim do Túmulo, que nós temos vários lugares separados onde se toma a ceia do Senhor. Então nós escutamos cantar Rude Cruz em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, em português, mas é Rude Cruz se erigiu, né? Então é algo assim maravilhoso. É emocionante. É emocionante. Você tem mais ou menos um insight do que vai ser o céu. Exato. A minha sensação é essa. Você tem um insight do céu ali. É Exato. Maravilhoso. Todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, de todas as línguas, muitos virão adorar o Senhor. Milhares estarão ali diante de Deus. Então, é este momento tão maravilhoso em que nós convidamos você. Você possa realmente separar este tempo. E, como a Carla disse, é Deus quem dá. Ele faz existir para que nós tenhamos. O que Ele tem de fazer é apenas orar e crer. E tomar o primeiro passo. Sim. Tem que ter dado um primeiro passo, né? Venha, converse com a gente. E esse é um primeiro passo. O restante Deus vai fazer. Amém. Amém. Olha, que Deus te abençoe ricamente, que realmente possamos estar juntos lá. Carla, obrigada, companheira querida. Já esteve em Israel tantas vezes, já está voltando de novo. Já estou voltando. Cheguei ontem e já estou voltando daqui a 2 semanas.
É isso, é muito especial. É bênção. Que o Senhor te abençoe, Amém. continue te sustentando, que você continue sendo esta bênção, essa professora de hebraico, essa acendedora de tochas, Amém. de esperança, de Amém. alegria, de avivamento, de unção, de unidade entre Israel e as nações. Amém. E que Deus te abençoe grandemente. Convido você a estar conosco no próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus e a sua vontade. Até lá, Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.